Olá, bem-vindo ao nosso canal, meu nome é James e hoje vamos falar sobre a vitória do Timão por 3-0 em cima do Ponte Preta. Hoje a zaga resolveu a parada para a equipe comandada pelo Dorival. O último campeão paulista vence um jogo tranquilo na estreia por 3-0. O Corinthians foi avassalador em casa e vence por 3-0. Vamos falar da escalação primeiramente do Corinthians? Vamos lá? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Charles, André Carrilho, Breno Bidon, Vitinho, Guinegão. A equipe comandada por Ponte Preta era Diogo Silva, Pacheco, Simon, Diego Leão, João Gabriel, Rodrigo Souza, Gustavo Teles, Elvis, Diego Tavares, Gé e Bruno Lopes. Bom, a equipe do Corinthians, ele dominou, foi melhor nos primeiros 90 minutos, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, né? Ele foi melhor durante 90 minutos, certo? E a equipe do Corinthians, ele faz 20 dias atrás, ele disputou um jogo extremamente pesado, como foi contra o Vasco na final da Copa do Brasil. Então hoje ele só teve praticamente uma semana de férias, de Natal para o Ano Novo, e agora tem que se preparar para o Campeonato Paulista. É um calendário apertadíssimo, digamos assim. O Corinthians não teve hoje os seus principais jogadores, como é o caso do trio JYM, Garro, Memphis, Yuri, Maicon, que já não está mais na equipe, e também não teve, no caso, o José Martínez, que tem problema de passaporte. Já aconteceu isso em julho, né? E volta a acontecer de novo. E no caso, o André Carrilho, ele joga como segundo volante, né? Das poucas opções que o Corinthians tem, o André Carrilho, ele pode fazer a função de distribuir a bola. Ele fez a bola correr, em algum momento, ele faz o meio-campo funcionar, na minha opinião, e ele parece que está um pouco pesado por questão de ritmo de férias. Ele também não é um jogador de 90 minutos, né? Ele pode ser importante e eficiente em um mata-mata, né? Ele não conseguiria jogar nos 33 rodadas, em todo 90 minutos, por causa de idade, de um jogador de acima de 30 anos, certo? E ele foi eficiente de novo no meio campo, fazendo a bola correr, e funcionou muito bem. O Breno Bidon dispensa comentário, né? No primeiro tempo ele tá com a confiança depois do lance contra o Vasco no título da Copa do Brasil, e ele é um jogador fundamental para mim, o mentor do meio campo do Corinthians, que em algum momento foi Garro, em algum momento foi Renato Augusto, porque ele distribui a bola, ele faz a bola, ele consegue carregar a bola da defesa para o ataque, né? Ele é uma espécie de um volante meio amador, certo? E ele consegue, inclusive no primeiro tempo, fazendo a graça, irritando os jogadores do Ponte Preta, e no segundo tempo ele começa a apanhar da equipe do Ponte Preta, certo? E Ponte Preta, podemos dizer que sofre com transfer ban, não consegue contratar alguns jogadores, só que, inclusive, o banco do Ponte Preta são reflexo de vários jogadores do banco, né? Da base, desculpa. No banco, ele tem vários jogadores da base, porque não conseguiu escrever jogador por causa de transfer ban. Então o Corinthians não tem nada a ver com isso. O Corinthians foi melhor nos 90 minutos. Primeiro tempo, o Corinthians tentou
ele teve mais posse de bola, ele conseguiu criar várias situações, mas ele não conseguia transformar essas situações de posse de bola em gols, coisa que em segundo tempo ele consegue fazer essa coisa, né? Então vou falar do jogo, então, que aconteceu nesse primeiro tempo, né? O Corinthians teve, aos 9 minutos, cruzamento do Bidu, que Guinegão não consegue chegar, né, muito bem. O Corinthians, ele faz hoje o que ele fez em vários momentos com a ausência do trio, inclusive com o trio, né, que é o caso de buscar pelos laterais, porque ele tem muito bons laterais, que são Mateuzinho e Matheus Bidu, que tem uma qualidade de fazer dobras e conseguir subir muito bem. Talvez defensivamente eles não sejam tudo isso, mas ofensivamente eles são jogadores que conseguem te dar essas opções de criação pelos lados e chegar na fundo da linha para poder criar situações. Então, eu vi aos 13 minutos o Mateuzinho bate a bola cruzada, o Diogo Oliveira foi muito bem. Então, primeiro tempo, totalmente domínio do Corinthians, Carrilho distribuindo a bola, Bidon criando chance, deitando no meio campo, flutuando no meio campo. Eu vi que o Guilherme, o Guinegão, né, no caso, e o Vitinho, a dupla do ataque, muito espaçado um com o outro, né, não conseguindo se conectar um com o outro. O Guinegão surgiu como, no caso, sensação, uma joia da temporada passada, uma grande revelação. O Bidon já foi revelado em 2024, ano atrasado. E Guinegão foi importantíssimo na classificação contra o Atlético Paranaense, com a ausência do Yuri Alberto. Se não me engano, Depay também estava machucado. Depay não conseguiu jogar contra o Atlético Paranaense na ida, e na volta jogou minutos e foi substituído. E o Guinegão foi decisivo nesse jogo. E algum jogo contra o Vasco, por exemplo, em que Guinegão foi importantíssimo, mas nesse caso ele termina a temporada com a volta do Yuri em Memphis, ele acaba sendo relegando no banco, e Guinegão é hora de mostrar o serviço, né, a qualidade dele, porque com a ausência do trio do ataque, você poderia aproveitar a oportunidade. O Vitinho também, eu acredito, como atacante, ele não se sente tão confortável como ele se sente jogando pelo ponta, para ter espaço mais para fazer drible. E aos 18 minutos teve o chute desviado do Guinegão. O Corinthians, no primeiro tempo, subia bastante pelos laterais, o Bidon carregando, o Carrilho distribuindo, fazendo bola correr, mas não conseguia transformar isso em ocasiões do gol ou em gol, coisa que segundo tempo consegue. Aos 45 minutos, Gé bate cruzado, Hugo Souza defende muito bem, né? Uma grande jogada do Gé, que acaba defendendo o Hugo Souza, trabalhando, e teve um escanteio, cruzamento na área, a bola desvia Bidu e o Hugo Souza defende. Talvez foi uma das grandes chances no primeiro tempo, uma das grandes chances do primeiro tempo, grande defesa, também a única das poucas chances do Ponte Preta que teve durante o jogo. Segundo tempo, a situação muda, o Carrilho se desloca mais para trás, ele adianta Charles para dar essa força de marcação, e ele solta Breno Bidon mais, jogando a posição do Garro, atrás do Vitinho e Guinegão. O Corinthians teve uma chance de cruzamento do Bidu, Gustavo Henrique de novo de cabeça, né? O Gustavo Henrique está sendo uma espécie de um artilheiro do Corinthians, sendo um zagueiro. Em vários momentos ele faz gol, né? E ele é importantíssimo como um zagueiro artilheiro, né? Não só durante o jogo, o capitão Gustavo Henrique, porque era Hugo Souza com Ramon Dias, mas que o Dorival ele prefere um jogador de linha como zagueiro para poder conversar com os árbitros. E o Gustavo Henrique, ele não só pela gol
bola parada, senão também porque ele é o melhor zagueiro do Corinthians hoje, em participação na defesa, e ele e André Ramalho na reta final ainda vem auxiliando o Corinthians. Inclusive o Corinthians sofreu muito durante a lesão do Gustavo Henrique. Escanteio na área, Gustavo Henrique cabeceia e Bidu faz o gol. Ele estava claramente impedido, né? O gol do Bidu acaba sendo anulado. Muito bom o domínio do Gustavo Henrique. A gente percebe que com a ausência do Garro, que é o grande batedor de escanteio, batedor de falta, e do Memphis Depay, o Corinthians consegue ainda, mesmo assim, ter bom aproveitamento nos escanteios. Depois, no caso, o Vitinho, dessa vez, batendo a falta, né? Ele sempre tentando buscar no segundo pau, e ele consegue achar muito bem o Gustavo Henrique. Aí teve outro escanteio, na sequência, Gustavo Henrique acaba fazendo o gol. Inclusive, o próprio Dorival, ele brinca, né? Se o gol foi do Gustavo Henrique ou do Matheus Bidu. Ele brinca com o tamanho, né? Então, muito bem a cabeçada do Gustavo Henrique. De novo, em vários momentos da temporada passada, o jogo está muito pegado, o Corinthians não consegue ter criação, o Corinthians não consegue, não é o caso de hoje, tá? O Corinthians sofre dificuldade e tem o Gustavo Henrique, né, na bola parada, resolve. E os adversários sabem. Os adversários, eles sabem que o Gustavo Henrique é perigoso e não consegue. É tipo que nem Robin. O Robin da Holanda. Todo mundo sabe que ele vai cortar para o meio, mas estuda, analisa, mas sempre acontece. Depois teve a tabela do Bidon, né, pela direita. Mateuzinho chuta, a bola desvia no André e Corinthians faz 2-0. O André, que ele pode ser importante com a ausência do Maicon, porque o André, ele é um jogador que pisa muito na área, ele é um jogador que distribui bola, né? Ele perdeu alguns bola durante o segundo tempo. Eu acredito que o gol, inclusive, recupera confiança. Ele pisa muito a área adversária, isso é importante, mas ainda eu acredito que ele, para distribuir a bola, para fazer alguma achada, ele precisa aprimorar, assim, para poder chegar a ser titular. Ele tem grande potencial para ser titular essa equipe do Corinthians, certo? O Corinthians teve chegada do Dieguinho, aí Charles, e Guinegão acaba fazendo 3-0, mas o gol acaba sendo anulado, porque Charles claramente faz a falta em cima do Diogo Oliveira. Eu gostei bastante da arbitragem da Dayana, né? A gente vê bastante no Campeonato Paulista a arbitragem da Edna, que em vários jogos tem mostrado fraqueza. Dayana não, ela deixa o jogo correr, né? Ela não marca qualquer falta, né? O problema dela é de muita conversa com os jogadores. Talvez isso é o que impede, mas ela apitou muito bem o jogo, não senti pressão. Grande revelação do Campeonato Paulista na questão de arbitragem. E 93 minutos, últimos minutos, a chapada do André Ramalho, que faz um golaço, né? E o Corinthians faz 3-0. Então, primeiro tempo, o Corinthians teve muito posse de bola, buscando pelos laterais, mas não conseguiu transformar isso em gol. O André Carrilho, a gente entende que no primeiro jogo da temporada, pós-férias, os jogadores entram pesado. Aconteceu isso ontem com o Palmeiras, né? Corinthians, não sei se deixa de sofrer isso porque jogou 20 dias atrás, né? Não sofreu tanto nisso, ou talvez pela fraqueza do adversário. Não sei dizer que é mais fraco, o Ponte Preta ou Portuguesa. O Novo Horizontino, acho que dos três grandes que já jogou, que é o caso Santos, Corinthians e Palmeiras, o Santos enfrentou um adversário mais difícil, que é o Novo Horizontino, que sempre causa problemas no Campeonato Paulista. Mas o Corinthians
foi bem no geral. No segundo tempo conseguiu transformar, deslocando o Bidon mais adiante, colocando o Charles para fazer a marcação, porque é um jogador que te traz mais marcação. André para fazer distribuição com o Charles, né? E o Carrilho como segundo volante para poder soltar o Bidon lá na diante para poder ter criação. Inclusive tem um lance em que o Bidon dá chapéu em todo mundo. Muito bem, né? E o Corinthians consegue terminar um resultado muito positivo. Eu entendo que o título da Copa do Brasil e do Paulista, ano passado, em um ano extremamente turbulento, um ano extremamente difícil politicamente, faz com que o torcedor tenha uma expectativa maior. No entanto, Marcelo Paes fala claramente que o Corinthians vai equilibrar as contas, precisa arrecadar, para arrecadar precisa vender, e vai ter a maior venda da história. E talvez Breno Bidon possa ser uma. O transfer ban acelerou o processo, não sei de forma negativa ou positiva, eu vou falar sobre isso, um vídeo sobre o efeito do transfer ban, a qual surgiu jogadores como Guinegão, André, Dieguinho, né, que causou boa impressão até hoje para mim. O Dieguinho, jogador extremamente interessante. O Dorival não está querendo um jogador de lado, porque ele gosta de jogadores pelos lados. Dieguinho pode ser útil, né, nesse esquema. Então, é isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.